Em 1868, nas fazendas de café do Vale do Paraíba, um escândalo abalaria não apenas uma família, mas questionaria as bases morais de toda uma sociedade. Isabel Moreira da Silva, filha única do Barão do Café, aos 23 anos estava grávida de João Benedito, um escravo de 28 anos. Este amor proibido resultaria no maior escândalo social do Brasil imperial, uma história real de como o amor pode derrubar impérios e desafiar todo um sistema social. Esta não é uma ficção romântica. É a história documentada de como uma aristocrata renunciou voluntariamente a toda sua fortuna, título e posição social para viver com um homem que amava. Uma história que expôs as hipocrisias de uma elite que pregava pureza racial enquanto mantinha relações secretas com seus escravos. Isabel e João Benedito viveram um amor que resultou em 3 filhos, destruiu uma dinastia cafeeira construída ao longo de décadas, e se tornou o primeiro casamento interracial documentado da alta sociedade brasileira. Uma história que aconteceu há mais de 150 anos, mas que ainda ecoa em nossa sociedade. Antes de mergulharmos nesta narrativa que vai emocionar vocês independente de suas origens sociais, se vocês têm interesse nas histórias reais que moldaram o Brasil, considerem curtir este vídeo e se inscrever no canal Histórias Sombrias para mais revelações sobre nosso passado. E comentem abaixo contando se vocês acreditam que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira social, ou se as convenções da sociedade sempre serão mais fortes que os sentimentos individuais. É uma questão que permanece relevante ainda hoje, mais de um século depois desta história extraordinária. O que vocês estão prestes a ouvir vai mostrar que algumas vezes, muito raramente, o amor consegue vencer até mesmo os preconceitos mais profundos de uma sociedade inteira. Para compreender completamente a magnitude revolucionária do que Isabel e João fizeram, primeiro precisamos entender o Brasil de 1868. Este não era apenas um país com escravidão, era uma sociedade onde a hierarquia racial definia absolutamente cada aspecto da vida social, política e econômica. O ano de 1868 encontrava o Império Brasileiro em plena transformação. A Guerra do Paraguai consumia recursos e vidas, enquanto os debates sobre a abolição da escravatura ganhavam força nas cortes europeias e chegavam cautelosamente aos salões brasileiros. Dom Pedro II, pressionado internacionalmente, começava a sinalizar que mudanças seriam inevitáveis, mas a elite agrária resistia ferozmente a qualquer alteração no sistema que sustentava sua riqueza. No coração do Vale do Paraíba, região que concentrava as maiores e mais prósperas fazendas de café do Império, as relações sociais seguiam códigos rígidos que não haviam mudado substancialmente desde o período colonial. A sociedade era estratificada de forma absoluta. No topo, os barões do café com seus títulos nobiliários. Abaixo, pequenos proprietários, comerciantes e profissionais liberais. Na base, mais de 2 milhões de escravos que sustentavam toda a economia imperial. As regras sociais sobre relacionamentos interraciais eram inequívocas e brutais. Homens brancos de qualquer classe social podiam ter relações sexuais com escravas, era até mesmo esperado e tolerado, mas essas relações eram sempre caracterizadas como momentâneas, instintivas, sem consequências emocionais ou sociais duradouras. Os filhos resultantes dessas uniões eram automaticamente escravos, propriedade do pai, sem direitos ou reconhecimento familiar. Para as mulheres brancas, especialmente da aristocracia, qualquer relacionamento fora dos limites de sua classe social não era apenas escandaloso, era literalmente impensável. Uma senhora da alta sociedade deveria casar-se dentro de seu círculo social, preferencialmente com alguém que aumentasse o prestígio e a riqueza familiar. O casamento era transação comercial disfarçada de união romântica. A educação das mulheres aristocráticas era cuidadosamente projetada para prepará-las para esse papel. Elas aprendiam línguas estrangeiras, música, bordado e administração doméstica, mas eram mantidas completamente ignorantes sobre questões sociais mais amplas, especialmente sobre a realidade brutal da escravidão que sustentava seu modo de vida luxuoso. Era nesse contexto de rigidez social absoluta que a história de Isabel Moreira da Silva se tornaria tão revolucionária. Ela não apenas quebrou as regras, ela as pulverizou de forma tão completa que obrigou toda uma sociedade a questionar suas próprias bases morais. A fazenda Santa Isabel estendia-se por milhares de hectares de cafezais no coração do Vale do Paraíba, um verdadeiro reino agrícola que representava tudo que o Império Brasileiro tinha de mais refinado e poderoso.
Seu proprietário, o barão Joaquim Moreira da Silva, personificava a trajetória clássica do self-made man brasileiro do século XIX. Joaquim havia chegado ao Brasil aos 20 anos, vindo de Portugal com apenas algumas moedas de ouro no bolso e uma determinação férrea de enriquecer nas terras americanas. Era 1830, e o país vivia o boom inicial do café que transformaria o Vale do Paraíba na região mais próspera do Império. Durante 3 décadas, Joaquim construiu metodicamente seu império econômico e social. Começou como feitor em fazendas alheias, posição que lhe permitiu aprender os segredos do cultivo do café e, mais importante, observar de perto como a elite rural operava seus negócios e relações sociais. Era homem de inteligência aguçada e ambição sem limites, que economizou cada vintém e aos poucos adquiriu suas primeiras terras. O casamento com Francisca de Almeida em 1840 foi um movimento estratégico que catapultou Joaquim para a alta sociedade. Francisca não era apenas filha de uma família tradicional de Vassouras, ela era prima de deputados provinciais e sobrinha de um conselheiro do Império. Este casamento trouxe-lhe não apenas amor genuíno, mas também as conexões políticas essenciais para prosperar no sistema imperial brasileiro. Com essas alianças, Joaquim rapidamente ascendeu na hierarquia social. Seus negócios prosperaram não apenas devido à sua competência administrativa, mas também porque tinha acesso privilegiado a informações sobre políticas governamentais, crédito bancário e mercados internacionais. Em 1862, recebeu o título de barão das mãos do próprio Dom Pedro II, reconhecimento oficial de sua ascensão ao topo da pirâmide social brasileira. A fazenda Santa Isabel que Joaquim criou era muito mais que uma propriedade agrícola, era um universo completo e autossuficiente. A Casa Grande, construída no estilo neoclássico, erguia-se majestosa sobre uma colina, dominando a paisagem de cafezais que se estendia até onde a vista alcançava. Quartos amplos, salões decorados com móveis europeus, biblioteca com mais de 1000 volumes importados de Paris e Londres. Um piano player ornamentava o salão principal, onde Francisca oferecia serões musicais para a elite regional. Em 1868, Joaquim possuía 380 escravos distribuídos entre a Casa Grande, os cafezais, a carpintaria, a oficina de ferreiro e os serviços domésticos. Era conhecido por ser um senhor relativamente benevolente, permitia casamentos entre escravos, não separava famílias e raramente aplicava castigos físicos severos. Essa reputação lhe rendia respeito entre seus pares e uma relativa tranquilidade em suas propriedades. Mas o verdadeiro tesouro de Joaquim e Francisca era sua única filha, Isabel Moreira da Silva, nascida em 1845. Aos 23 anos, em 1868, Isabel representava tudo que uma senhora da alta sociedade imperial deveria ser, mas também carregava dentro de si uma independência de espírito que se provaria revolucionária. Isabel Moreira da Silva era produto da melhor educação que o dinheiro podia comprar no Brasil imperial, mas também possuía algo que seus pais não haviam planejado: uma mente questionadora que se recusava a aceitar as limitações impostas por sua posição social. Educada por preceptoras francesas desde os 5 anos, Isabel falava fluentemente português, francês e inglês. Tocava piano com maestria, bordava com perfeição e conhecia de cor as regras de etiqueta que governavam a alta sociedade. Mas diferentemente da maioria das jovens de sua classe, ela também demonstrava interesse por assuntos considerados inadequados para mulheres: política, economia e, especialmente, literatura. A biblioteca de seu pai era seu refúgio favorito. Enquanto outras jovens aristocráticas passavam horas se preparando para bailes e saraus, Isabel devorava obras de Victor Hugo, Alexandre Dumas e José de Alencar. Essas leituras plantaram em sua mente ideias sobre justiça social, liberdade individual e artificialidade das hierarquias sociais que nunca mais a abandonariam. Fisicamente, Isabel era considerada uma das jovens mais belas do Vale do Paraíba. Alta, de pele muito branca conforme os padrões de beleza da época, cabelos castanhos sempre presos em coques elaborados, ela transitava pelos salões do Rio de Janeiro durante as temporadas sociais despertando admiração em múltiplos pretendentes. Seus pais já haviam recebido 3 pedidos formais de casamento, todos de partidos considerados excelentes: um conde português, um jovem barão de Minas Gerais e um próspero comerciante do Rio de Janeiro.
Isabel, no entanto, rejeitara todos com uma educada mas firme recusa, alegando não estar preparada para o matrimônio. A verdade era mais complexa. Isabel havia desenvolvido uma consciência social aguçada que a fazia questionar o sistema que sustentava seu modo de vida privilegiado. Ela observava diariamente a contradição entre o luxo de sua existência e a miséria dos escravos que tornavam esse luxo possível. Essa consciência criava nela uma inquietação moral que seus pais interpretavam como capricho juvenil, mas que na verdade representava um despertar político e humanitário precoce. Diferentemente de outras jovens de sua classe, Isabel interessava-se genuinamente pela administração da fazenda. Frequentemente visitava as dependências onde os escravos trabalhavam, não por curiosidade mórbida ou desejo de exercer autoridade, mas por uma necessidade psicológica de compreender o funcionamento do sistema que a sustentava. Foi durante essas visitas que ela começou a notar João Benedito, o escravo que se destacava de todos os outros por sua educação, inteligência e dignidade pessoal. O que começou como observação curiosa gradualmente se transformaria na paixão que mudaria suas vidas para sempre. Entre os 380 escravos da fazenda Santa Isabel, poucos despertavam tanto respeito e, secretamente, tanta inveja quanto João Benedito Santos. Aos 28 anos, em 1868, ele representava uma anomalia no sistema escravocrata brasileiro, um escravo letrado, de porte altivo e inteligência excepcional que jamais havia perdido sua dignidade pessoal apesar de décadas de cativeiro. João Benedito nascerá na própria fazenda em 1840, filho de Benedita, uma escrava doméstica de confiança, e de pai oficialmente desconhecido. Embora os sussurros na senzala indicassem que fosse filho de um feitor português, sua paternidade nunca foi reconhecida formalmente. Sua pele era mais clara que a maioria dos escravos, seus traços mais finos, e seus olhos verdes chamavam atenção desde pequeno. Aos 8 anos, um episódio mudaria completamente sua trajetória. Durante uma visita de Dom Pedro II à fazenda em 1848, o jovem João impressionou o imperador ao recitar de memória trechos inteiros da Bíblia que ouvia durante as missas dominicais. Dom Pedro, conhecido por valorizar a educação independentemente da origem social, sugeriu ao barão Joaquim que o menino fosse alfabetizado. Relutante, mas não podendo negar um pedido do imperador, Joaquim permitiu que João Benedito frequentasse as aulas que a preceptora francesa dava para Isabel. Durante 5 anos, de 1848 a 1853, João aprendeu não apenas a ler e escrever, mas também noções de matemática, geografia, história e até mesmo francês. Essa educação diferenciada fez de João Benedito um escravo único no Vale do Paraíba. Aos 18 anos, tornou-se o administrador informal da fazenda, organizando as colheitas, controlando os estoques, negociando com compradores e até mesmo auxiliando o barão na correspondência comercial. Sua caligrafia era elegante, seus cálculos precisos, sua capacidade de organização impressionante. Mas a educação trouxe também uma consciência dolorosa de sua condição. João lia os jornais que chegavam do Rio de Janeiro, conhecia os debates sobre a abolição que fervilhavam na Europa, compreendia que em outros países homens como ele eram livres. Essa consciência criava nele uma melancolia profunda que não passava despercebida aos observadores mais sensíveis. Fisicamente, João Benedito impressionava. Alto, de ombros largos devido ao trabalho no campo, mas com as mãos cuidadas de quem também manejava penas e livros. Seus cabelos crespos eram sempre bem aparados, sua barba mantida com esmero. Usava roupas de melhor qualidade que os outros escravos, camisas de linho, calças de brim, um colete nos domingos, privilégios que sua posição especial na fazenda lhe permitia. Sua posição privilegiada despertava sentimentos complexos entre os outros escravos. Alguns o invejavam, vendo nele um escravo de casa que havia esquecido suas origens. Outros o respeitavam profundamente, procurando seus conselhos, pedindo que escrevesse cartas para familiares em outras fazendas ou que lesse para eles trechos da Bíblia ou dos jornais. João nunca se casara, embora várias escravas demonstrassem interesse. Ele sempre alegava estar dedicado demais ao trabalho, mas a verdade era mais complexa. Sua educação criará nele aspirações que iam além do que sua condição aparentemente permitia. Ele sonhava com liberdade, não apenas física, mas intelectual e emocional.
Era esse homem excepcional, escravo por nascimento, mas livre por formação intelectual, que despertaria a paixão revolucionária de Isabel Moreira da Silva. Em 1865, quando Isabel completou 20 anos e retornou definitivamente de seus estudos no Rio de Janeiro, a dinâmica da fazenda Santa Isabel mudou subtilmente. Isabel, agora uma jovem mulher formada, interessava-se genuinamente pela administração da propriedade que um dia herdaria. Foi assim que ela e João Benedito passaram a ter contato regular. Isabel frequentemente visitava as dependências da fazenda onde João trabalhava, interessando-se pelos livros de controle, pedindo explicações sobre o funcionamento da propriedade, querendo compreender os aspectos práticos dos negócios que seu pai havia construído. O que começou como simples conversas de trabalho foi gradualmente se transformando em algo mais profundo e, para os padrões da época, profundamente perigoso. Isabel descobriu em João uma inteligência que não encontrava nos jovens de sua classe social. Enquanto seus pretendentes aristocráticos falavam apenas sobre caça, cavalos e negócios, João podia discutir literatura, filosofia, política e economia com profundidade que a surpreendia constantemente. Ele, por sua vez, via nela não apenas a filha do Senhor, mas uma jovem culta e sensível, capaz de compreender suas frustrações e aspirações. Durante 3 anos, de 1865 a 1868, esses encontros se tornaram mais frequentes e inevitavelmente mais íntimos. Conversavam sobre literatura. João havia lido quase todos os livros da biblioteca do barão, muitos dos quais emprestados secretamente por Isabel. Discutiam sobre os acontecimentos políticos do Império, compartilhavam reflexões sobre a vida, o futuro do país e, gradualmente, sobre suas próprias esperanças e sonhos pessoais. Era uma convivência impossível e perigosa que desafiava todas as convenções sociais da época, mas que se desenvolvia naturalmente pela afinidade intelectual e emocional genuína entre duas pessoas excepcionais. Esta história está ficando intensa, não é? Se vocês estão se emocionando com este amor impossível, deixem da amor verdadeiro nos comentários e compartilhem com quem também ama histórias reais brasileiras. O ano de 1867 trouxe mudanças significativas para a rotina da fazenda Santa Isabel. A baronesa Francisca adoecera gravemente, uma tuberculose que a mantinha acamada por longos períodos, deixando Isabel como a verdadeira senhora da Casa Grande. Essa nova responsabilidade aproximou ainda mais Isabel de João Benedito, que se tornou seu principal auxiliar na administração da propriedade. As conversas entre eles, antes restritas aos assuntos práticos da fazenda, começaram a tocar em temas mais pessoais e íntimos. Isabel confessou a João sua angústia com os pedidos de casamento que recebia, sua sensação de que estava sendo tratada como uma mercadoria valiosa a ser negociada pelo melhor preço social. Senhorita Isabel, João disse numa tarde de outubro de 1867, enquanto revisavam os livros de contabilidade na biblioteca, a senhora tem uma inteligência que seus pretendentes jamais saberão valorizar. Eles veem apenas sua beleza e sua posição social. Isabel ficou surpresa com a ousadia do comentário, mas também tocada pela sinceridade. Era a primeira vez que alguém reconhecia suas capacidades intelectuais para além de suas qualidades como futura esposa e mãe. As conversas se tornaram ainda mais íntimas quando Isabel descobriu que João escrevia poesias. Numa tarde de dezembro, enquanto organizavam os documentos da safra, ela encontrou folhas manuscritas entre os papéis comerciais. Eram versos delicados sobre a natureza, sobre a liberdade, sobre sonhos impossíveis. Você escreveu isto? Perguntou Isabel, admirada com a qualidade dos versos. João ficou embaraçado, tentou pegar os papéis de volta, mas Isabel insistiu em ler. Eram poemas de qualidade excepcional, alguns em português, outros em francês, revelando não apenas talento literário, mas uma sensibilidade poética refinada. Essa descoberta mudou completamente a dinâmica entre eles. Isabel passou a pedir que João lhe mostrasse outros poemas, começou a emprestar-lhe livros de sua biblioteca pessoal, iniciaram longas discussões sobre literatura romântica francesa e portuguesa. O inverno de 1868 foi particularmente rigoroso no Vale do Paraíba. As manhãs frias obrigavam Isabel a passar mais tempo na biblioteca aquecida por uma lareira, onde João trabalhava com os livros de contabilidade.
Essas horas solitárias, com o barão cuidando dos negócios externos e a baronesa confinada ao leito, criaram uma intimidade perigosa e inevitável. Foi numa manhã gelada de julho de 1868 que o impensável aconteceu. Isabel estava lendo um romance de Victor Hugo quando João entrou na biblioteca carregando lenha para alimentar o fogo. O livro escorregou de suas mãos. Quando ambos se abaixaram para pegá-lo, seus olhares se encontraram muito próximos. Isabel! João sussurrou, esquecendo por um momento todas as barreiras sociais que os separavam. Não fale nada, ela respondeu, mas não se afastou. O primeiro beijo aconteceu ali, na biblioteca, cercados pelos livros que tinham sido pretexto para seus encontros. Foi um momento de pura transgressão social, dois seres humanos se reconhecendo como iguais no amor, independentemente de todas as convenções que os cercavam. Nos meses seguintes, os encontros se tornaram regulares e cada vez mais íntimos. Isabel aguardava ansiosamente os momentos em que poderia estar a sós com João. Combinavam sinais secretos, encontravam-se na biblioteca durante as siestas, caminhavam juntos pelas trilhas mais afastadas da fazenda. A relação física se consumou numa tarde de setembro de 1868. Isabel, aos 23 anos, entregou-se completamente a João, aos 28. Foi uma entrega consciente, apaixonada, que desafiava não apenas as leis sociais, mas também os valores morais mais profundos daquela sociedade. Durante 3 meses, viveram esse amor clandestino com intensidade extraordinária. João escrevia poemas de amor para Isabel, ela lhe dava livros raros de sua biblioteca pessoal, conversavam sobre a possibilidade de fugir juntos, de viajar para países onde pudessem ser livres para amar. João havia se tornado não apenas seu amante, mas seu melhor amigo, seu confidente, seu conselheiro. Isabel descobriu que o amor verdadeiro não era apenas paixão física, mas também comunhão intelectual e espiritual. Com João, ela podia ser completamente ela mesma, sem as máscaras sociais que a sociedade aristocrática exigia. Mas em dezembro de 1868, Isabel fez uma descoberta que mudaria tudo. Estava grávida. A descoberta da gravidez chegou como um raio em céu sereno numa manhã de dezembro de 1868. Isabel havia perdido a menstruação há 2 meses, sentia enjoos matinais constantes e uma sensibilidade nos seios que não conseguia mais ignorar. A terrível realidade se impôs, carregava no ventre o filho de João Benedito. O primeiro sentimento foi de pânico absoluto. Uma filha de barão grávida de um escravo representava não apenas escândalo social, mas também a destruição completa de uma família, a ruína de uma dinastia construída ao longo de décadas. Isabel passou 3 dias trancada em seu quarto, fingindo estar doente, enquanto sua mente trabalhava febrilmente buscando soluções. Poderia fingir uma viagem ao Rio de Janeiro e resolver a situação discretamente? Poderia inventar um romance secreto com algum jovem da alta sociedade? Todas as alternativas pareciam impossíveis ou desonestas demais. No 4º dia, procurou João na biblioteca. Ele percebeu imediatamente que algo grave havia acontecido. Isabel estava pálida, com olheiras profundas, as mãos tremendo ligeiramente. João, ela disse com voz embargada, preciso lhe contar algo que vai mudar nossas vidas para sempre. Estou esperando um filho seu. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. João ficou imóvel, processando a dimensão daquela revelação. Um filho dele com a filha do Senhor. Um filho que nasceria livre, mas marcado para sempre pelo escândalo de sua origem. Isabel, ele disse finalmente, você tem certeza absoluta? Já se passaram 2 meses e todos os sinais confirmam. João se levantou, caminhou até a janela, olhou para os cafezais que se estendiam até o horizonte. Sabia que aquele momento marcava o fim de tudo o que conheciam. Não havia volta, não havia meio termo, não havia solução que não implicasse consequências devastadoras. O que vamos fazer? Perguntou Isabel. Não sei. Mas uma coisa eu sei, assumo completamente a responsabilidade. Este filho é nosso, fruto do nosso amor verdadeiro. Não me envergonho do que sinto por você, nem do que fizemos. Durante uma semana, mantiveram o segredo enquanto tentavam encontrar uma solução. João sugeriu que fugissem juntos para o Rio de Janeiro, onde poderiam se perder na multidão da corte.
Isabel pensou em confessar tudo aos pais e enfrentar as consequências. Mas a decisão foi tomada fora de suas mãos. No dia 20 de dezembro de 1868, a baronesa Francisca, que vinha se recuperando de sua doença, resolveu fazer uma visita surpresa à biblioteca para verificar os livros de contabilidade da fazenda. Foi assim que ela os encontrou, Isabel e João abraçados, conversando sobre o futuro do filho que ela carregava no ventre. A baronesa ouviu fragmentos da conversa antes de se revelar, o suficiente para compreender a dimensão completa do escândalo. O grito de Francisca ecoou por toda a casa grande: Joaquim, vem aqui imediatamente! Nossa filha está grávida deste escravo! Em poucos minutos, a biblioteca se encheu de pessoas. O barão Joaquim, 2 feitores, escravos domésticos curiosos. Isabel estava em pé, com as mãos instintivamente protegendo o ventre, o rosto vermelho de vergonha e medo. João permanecia firme, mas sabia que sua vida havia mudado para sempre naquele momento. O barão Joaquim ficou em silêncio por longos minutos, observando alternadamente a filha e o escravo. Seu rosto passou por várias expressões: surpresa, horror, raiva e, finalmente, uma frieza calculista que era ainda mais aterrorizante. Saiam todos daqui, ele ordenou com voz controlada, exceto Isabel e este escravo. Quando ficaram a sós os 3, o barão finalmente explodiu. Como puderam fazer isso comigo, com nossa família, com tudo que construí? A tempestade havia começado. A fúria do barão Joaquim foi terrível de se contemplar. Homem habituado ao controle absoluto de sua propriedade e família, via-se diante da maior traição possível. Sua única filha, destinada a perpetuar e enobrecer o nome Moreira, havia se entregado a um escravo e carregava o fruto dessa união proibida. Você, ele disse, apontando para João Benedito, foi criado nesta casa como um filho. Dei-lhe educação que negava aos meus próprios feitores. Confiei em você os segredos dos meus negócios, a administração da minha propriedade. Esta é sua gratidão? Desonrar minha filha. João permaneceu em silêncio, sabendo que qualquer palavra naquele momento apenas aumentaria a ira do barão, mas sua postura era digna, sem submissão exagerada ou covardia. E você, Isabel? O barão se voltou para a filha. Como pôde ter feito isso? Uma Moreira, descendente de uma das mais nobres famílias do império, rebaixar-se a isto. Isabel, com as mãos ainda protegendo o ventre, encontrou coragem para responder. Pai, sei que o senhor não consegue compreender, mas amo João Benedito. Ele é um homem íntegro, inteligente, de caráter nobre. A diferença de nossas posições sociais não diminui a verdade dos nossos sentimentos. A resposta de Isabel enfureceu ainda mais o barão. Sentimentos? Você fala de sentimentos? Este homem é minha propriedade, meu escravo. Você se entregou a um objeto que me pertence. João não é um objeto, Isabel replicou com firmeza. É um ser humano que ama e é amado. O barão deu 2 passos em direção à filha, o rosto vermelho de raiva. Está grávida há quanto tempo? 2 meses, senhor, Isabel respondeu. 2 meses, ele murmurou, calculando mentalmente as implicações. Em fevereiro nascerá esta aberração. Tenho 6 meses para resolver esta situação antes que o escândalo se torne público. O barão chamou 2 feitores e ordenou que João Benedito fosse imediatamente acorrentado e levado para o tronco da senzala. Isabel tentou intervir, mas foi contida pelos braços firmes de seu pai. Pai, não! Não façam mal a ele! Se querem me castigar, castiguem a mim! Você já será castigada, o barão respondeu friamente. A partir de agora está confinada a seus aposentos. Não sairá de lá até eu decidir o que fazer com esta situação. João foi arrastado para fora da biblioteca sem resistência, mas antes de ser levado, conseguiu olhar uma última vez para Isabel. Lembre-se do que conversamos sobre Victor Hugo. O amor sempre triunfa sobre a opressão. Era uma referência aos Miseráveis, livro que haviam lido juntos, onde Jean Valjean luta contra uma sociedade injusta pelo direito de ser feliz. A tentativa do barão Joaquim de manter o escândalo em segredo durou exatos 8 dias.
No mundo fechado das fazendas de café do Vale do Paraíba, segredos dessa magnitude eram impossíveis de guardar. A própria dinâmica da Casa Grande, com dezenas de escravos domésticos circulando constantemente. O mês de janeiro trouxe não apenas humilhação pública, mas também pressão financeira. 3 de seus principais compradores de café cancelaram contratos importantes. O Banco do Brasil começou a pressionar por garantias adicionais. Diante dessa situação desesperadora, o barão convocou uma reunião familiar. Seu cunhado foi direto: Isabel deve ser enviada para um convento em Portugal. A criança será entregue para adoção. Quanto ao escravo, deve ser vendido para o norte. Quando essa proposta foi apresentada a Isabel, ela reagiu com determinação: jamais abandonarei meu filho, nem me separarei de João Benedito. Foi então que Isabel tomou uma decisão que mudaria tudo. Muito bem, pai. Se minha presença prejudica os negócios da família, renuncio à minha herança, renuncio ao nome Moreira e construirei minha própria vida com João Benedito e nosso filho. O barão, desesperado, procurou João Benedito na senzala e ofereceu-lhe alforria e dinheiro em troca de que desaparecesse da vida de Isabel. João respondeu com dignidade: Senhor barão, agradeço a oferta de liberdade, mas não posso aceitar em troca do abandono de Isabel e de meu filho. Naquela noite, o barão tomou uma decisão sombria. Enviou uma mensagem secreta para um comerciante de escravos de Campos. Na madrugada de 28 de janeiro de 1869, João Benedito foi retirado secretamente da senzala e vendido para uma usina de açúcar. Quando Isabel descobriu o desaparecimento, confrontou o pai: o problema foi resolvido. João Benedito não existe mais para nós. Isabel passou 2 dias recusando-se a comer. No terceiro dia, tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Na madrugada de 30 de janeiro de 1869, Isabel fugiu da fazenda Santa Isabel. A fuga foi facilitada por Benedita, mãe de João Benedito. Sim, a Isabel, disse Benedita, meu filho me ensinou onde ele seria levado. Vá para Campos, procure a usina São Bento. A viagem de Isabel até Campos foi uma odisseia de 5 dias. Acostumada ao conforto das carruagens familiares, ela enfrentou estradas lamacentas, chuvas torrenciais, hospedagens precárias. Durante todo o trajeto, carregava no ventre o filho de 7 meses. Quando finalmente chegou à usina São Bento, Isabel estava irreconhecível. A jovem aristocrata havia se transformado numa mulher determinada, marcada pelas dificuldades, mas fortalecida pelo amor. O reencontro com João Benedito aconteceu numa tarde de fevereiro, nos canaviais da usina. Vim buscar você, ela disse simplesmente. Vamos criar nosso filho juntos, longe de todos que não conseguem entender nosso amor. O proprietário da usina, comovido pela história do casal, aceitou vender João Benedito por um preço justo que Isabel pagou com suas joias. Era a primeira vez na história do Brasil que uma mulher da aristocracia comprava a liberdade de um escravo para casar com ele. Isabel assumiu o nome de Isabel Benedito e passou a viver como esposa de um homem livre. A criança nasceu em março de 1869. Era um menino de pele clara, olhos verdes como o pai, que recebeu o nome de Joaquim Benedito, uma homenagem irônica ao avô que o rejeitara. Isabel e João construíram uma vida simples e feliz. Ele trabalhou como administrador de fazendas, ela deu aulas particulares de francês e piano. Tiveram ainda mais 2 filhos, uma menina em 1871 e outro menino em 1874. A família Moreira nunca se recuperou do escândalo. O barão Joaquim morreu em 1875, amargurado. A baronesa Francisca viveu até 1880, sempre esperando que Isabel voltasse. Isabel e João Benedito viveram juntos até a morte dele em 1901. Ela sobreviveu até 1920, aos 75 anos, rodeada pelos filhos, netos e bisnetos que carregavam orgulhosamente o sobrenome Benedito. Sua história se tornou lenda, inspirando gerações de mulheres a lutarem pelo direito de escolher seus próprios destinos amorosos. Esta foi a história real de Isabel Moreira da Silva, a aristocrata que em 1868 escolheu o amor acima das convenções sociais e se tornou uma precursora da luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Um escândalo que abalou o império mostrou que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira social.
Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal Histórias Sombrias. A história de Isabel nos ensina que a coragem para amar verdadeiramente pode mudar não apenas vidas individuais, mas toda uma sociedade. O reencontro com João Benedito aconteceu numa tarde de fevereiro, nos canaviais da usina. Ele estava trabalhando sob sol escaldante quando ouviu alguém chamá-lo pelo nome. Ao se virar, não acreditou no que viam seus olhos. Isabel estava ali, grávida, cansada, mas sorrindo. Vim buscar você, ela disse simplesmente. Vamos criar nosso filho juntos, longe de todos que não conseguem entender nosso amor. O proprietário da usina São Bento, comovido pela história do casal, aceitou vender João Benedito por um preço justo que Isabel pagou com suas joias. Era a primeira vez na história do Brasil que uma mulher da aristocracia comprava a liberdade de um escravo para casar com ele. O casamento religioso foi impossível, nenhum padre aceitaria celebrar a união, mas eles se consideraram casados diante de Deus e dos homens. Isabel assumiu o nome de Isabel Benedito e passou a viver como esposa de um homem livre. A criança nasceu em março de 1869, na pequena casa que alugaram em Campos. Era um menino de pele clara, olhos verdes como o pai, que recebeu o nome de Joaquim Benedito, uma homenagem irônica ao avô que o rejeitara. A notícia do nascimento chegou ao Vale do Paraíba e causou um novo escândalo. Jornais do Rio de Janeiro publicaram artigos sobre a aristocrata que abandonou tudo por amor e o primeiro casamento interracial da alta sociedade brasileira. Mas Isabel e João construíram uma vida simples e feliz. Ele trabalhou como administrador de fazendas, usando sua educação privilegiada. Ela deu aulas particulares de francês e piano para filhas de comerciantes locais. Tiveram ainda mais 2 filhos, uma menina em 1871 e outro menino em 1874. A família Moreira nunca se recuperou completamente do escândalo. O barão Joaquim morreu em 1875, um homem amargurado pela perda da filha e pelos prejuízos financeiros. A baronesa Francisca viveu até 1880, sempre esperando que Isabel voltasse para casa, o que nunca aconteceu. Benedita, a escrava que ajudou na fuga de Isabel, foi alforriada pelo barão em seu leito de morte, como último ato de reconhecimento por seus serviços à família. Isabel e João Benedito viveram juntos até a morte dele em 1901. Ela sobreviveu até 1920, aos 75 anos, rodeada pelos filhos, netos e bisnetos que carregavam orgulhosamente o sobrenome Benedito. Sua história se tornou lenda no interior fluminense e paulista, inspirando gerações de mulheres a lutarem pelo direito de escolher seus próprios destinos amorosos. Ela foi uma das primeiras mulheres brasileiras a desafiar abertamente as convenções sociais de sua época, pagando o preço mais alto possível, a renúncia a tudo que conhecia em nome do amor. Esta foi a história real de Isabel Moreira da Silva, a aristocrata que em 1868 escolheu o amor acima das convenções sociais e se tornou uma precursora da luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Um escândalo que abalou o império mostrou que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira social. Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal Histórias Sombrias para mais histórias reais que marcaram o Brasil. E lembre-se, em qualquer época da história, o amor sempre encontrou uma forma de vencer o preconceito. A história de Isabel nos ensina que a coragem para amar verdadeiramente pode mudar não apenas vidas individuais, mas toda uma sociedade.